Bom, já tive a oportunidade sim de levar um memorial e conversar com a juíza antes dessa decisão dela, tá certo? E a questão toda, ela gira em torno da discussão de aquém de direito, a expressão aquém de direito, porque a decisão manda que o dinheiro seja encaminhado pelas centros aquém de direito, tá certo? E o trabalho que está sendo feito nesse momento é de mostrar para a juíza que os detentores do direito, na parte que diz respeito ao imposto de renda cobrado em duplicidade, que ele deveria ser liberado diretamente para os próprios servidores, tá certo? E a posição que foi adotada pela Procuradoria é em sentido contrário. É isso. Quando a juíza assumiu, que é uma juíza que veio da Bahia, o lugar do Cristiano, um juiz que também veio da Bahia, do Piauí, foi para o norte, o juiz disse o seguinte: ele determinou que o processo fosse para o contador e no retorno fosse expedido 2 alvarás, um para centros, inclusive com percentual e valor, e outro para a União. Isso já na segunda vez, que a primeira vez ele tinha dito isso também, e o processo foi para a contadoria devolveu o processo com os valores calculados, corrigidos, né? E aí precisou fazer a atualização, ele pediu de novo para o juiz, para o contador fazer a atualização. O contador devolveu o processo, dizendo assim, que o juiz encaminhasse o processo para a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa tenha os valores depositados, que ela fizesse essa correção, essa atualização. Foi nesse momento que o juiz saiu. Então a nossa expectativa, e está aqui na decisão, era que o processo voltasse e a juíza mandasse, na pior das hipóteses, para a Caixa Econômica Federal. E não fosse perguntar centro, porque estava resolvido, né? Mas foi a decisão do colega dela, que ela antecedeu. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça. Mas o fato é que a última decisão foi essa de expedir os 2 alvarás. A Centros, por sua vez, soltou um comunicado dizendo que, caso o dinheiro fosse devolvido a ela, que seria remetido à União. É um absurdo isso, né? Quer dizer, vai ser uma... Imagine que amanhã a juíza manda liberar os alvarás. Aí o dinheiro, uma parte, 20 e poucos %, deve ir para a União e o restante para a Centro. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, evidente. Nós vamos permitir que um processo, uma fase que se encontra, ele tem honorário, etc, né, tá certo? Por quê? Uma coisa tão elementar. Se o recurso fosse da União, não tinha 2 alvarás, né? Não tinha honorários. Então, uma coisa que só na cabeça da Centros. Como nós conhecemos, tentamos conversar, conversamos várias vezes com o presidente da Centros, o senhor Hélio César Brasileiro, mas ele tem uma posição extremamente contrária, né, aos interesses dos servidores do Banco Central. Então é um problema que nós vamos ter que enfrentar, mas faz parte da vida, vamos tocar o barco, né? Não, é o seguinte, é sobre esses 2 casos aí de ação dos 28 e do imposto de renda. Pelo que eu verifiquei, está garantido, já está garantido isso aí para o funcionalismo, né? Porque está transitado em julgado, parece que já passou por todas as etapas. Não é o caso? Então eu quero saber se já está garantido esse dinheiro, isso é questão de tempo. Se o senhor estiver falando dos 28%, eu digo o seguinte: o Banco Central tentou rediscutir a decisão de mérito na execução. Então não existe garantia total. E o Banco Central não reconhece os 28%. Não. Só dos 28%. Então por isso que a gente está saindo para um acordo. No caso do imposto de renda da Centros, tem decisões favoráveis, tanto no processo do Sindicep quanto do Sinal. No processo do Sinal, o ministro João Noronha falou: reconheço o direito de vocês
desde que antes satisfaçam o processo lá de, como é que se chama, da imunidade de assentos, né? Só que a gente não conseguiu desatrelar isso até hoje. Tentamos até fazer um acordo, né? Mas a Procuradoria da Fazenda insistiu, inclusive, que nós, através do ministro Vilmar, fizéssemos uma proposta ou a possibilidade de um acordo. A Procuradoria queria fazer, mas a Receita Federal ela foi contra. A Secretaria da Receita Federal ela disse que não abre mão de nada e que aquilo tudo será dela, tanto da ação do SINCEP, quanto da ação do Sinal, quanto a contribuição que eles querem tirar da Assentos. Então existe uma posição intransigente do fisco no sentido de que a decisão não avance, não seja cumprida. Esse é o principal entrave que a gente enfrenta hoje.